Hoje eu quero trazer para vocês um tema que ele é muito místico e ao mesmo tempo de uma profundidade até intelectual, que a cada dia que eu me aprofundo nisso eu fico tipo mais blim 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 na cabecinha. Então quero saber de vocês, quem aqui já ouviu falar, já escutou um zilhão de coisas sobre constelação sistêmica familiar. Bom, aos pouquinhos a nave aquariana aqui vai trazendo para vocês, né, tudo que eu tenho nas minhas gavetinhas de tantos anos que eu vim abrindo gavetinhas, acumulando conhecimento, aprendendo, e claro que chega um momento que é a hora da gente sair do casulo e colocar isso para o mundo. Então, num bom processo meu, pós-retorno de Saturno, né, gente, nesse momento da idade crística que estou, perante a ótica da antroposofia, estamos num momento de sair do nosso casulo e começar a colocar para o mundo o que a gente aprendeu durante todo esse tempo, né? E a constelação familiar é uma coisa que chegou para mim de uma maneira, como muitas na minha vida, que vocês sabem aqui, bem bruxística, porque eu nunca imaginei em sã consciência em ser consteladora. E um dia, gente, foi muito interessante. Eu tava de manhã, no meu ritual da manhã, acordei, fui fazer minha meditação, consagrar o meu rapé. E quando estava eu fazendo minha meditação, veio do meu guia, né? Eu escutei uma voz falando constelação familiar. E na hora eu falei assim, será que eu preciso, né, eu ir fazer uma constelação de algum tema da minha vida? E eu lembro que na hora, assim, eu escutei ele falando, não faça nada. Só saiba disso que eu te trouxe, esse tema, constelação familiar, e não faça nada, porque eu vou trazer pra você o que é que você vai fazer com isso. Gente, pasmem, tá? Esse momento é que eu tô contando pra vocês as bruxices que acontecem na minha vida. Tudo bem, terminei minha meditação, fui viver meu dia normal, tô lá eu, de repente, sei lá, no meio da tarde, recebo uma mensagem de um espaço em São Paulo que eu frequentava, né, me convidando para uma formação em constelação familiar xamânica. Vejam bem, blim 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 na cabecinha, né? Nessa hora eu ri e falei, tá, e aí, né? Acho que é isso então. Gente, eu sei que sabe aquelas coisas na nossa vida que você tropeça e de repente você tá dentro daquilo? Foi questão de eu falar com o pessoal, acertar as coisas e tava eu matriculada para fazer a minha formação. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês e desmistificar, constelação familiar xamânica, tá? Nada tem de invenção de moda nisso. Acontece que um professor, foi o meu professor, Paulo Sérgio Oliveira, ele é um caminhante do xamanismo e a única coisa que ele fez foi trazer a força do xamanismo para a formação que ele gostaria de dar em constelação familiar. Então, a estrutura é de Bert Hellinger, a visão que a gente tem, as leis da ajuda, as ordens do amor, todas essas são as estruturas do Bert Hellinger, que quem conhece já ouviu falar, já leu alguma coisa, mas nós ancoramos essa força do xamanismo. E isso para mim foi muito especial, porque eu, como caminhante do xamanismo, quando isso apareceu, eu falei, uau, é isso, né? Então, assim, qual a diferença, Aline? A única diferença é que quando a gente vai conduzir uma constelação, então quando eu conduzo as minhas constelações, seja em grupo, seja individual, eu ancoro essa força do xamanismo. Então, muitas vezes eu vou usar um tambor, eu vou usar o meu maracá, eu vou colocar uma música de vertente xamânica, eu vou trazer um guia xamânico para ancorar, para amparar aquilo, porque a gente traz essa força, tá? Essa é a única diferença. Mas, quando vamos olhar o que a gente estudou ali? Constelação baseado nos ensinamentos de Bert Hellinger. Aline, o que é constelação? Aqui é um momento pausa, porque para mim é muito, talvez seria muito, eu não sei nem que palavra usar, eu acho que é limitador conseguir trazer com a mente racional um entendimento do que é constelação. Mas para trazer aqui de uma ordem mais prática, para quem nunca ouviu falar ou para quem ainda tem dúvidas. Nós fazemos parte de um sistema familiar, certo? O que é esse sistema familiar? Você, seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós, tataravós,
e assim lá para trás, bem como os seus descendentes, então seus filhos, seus netos, seus bisnetos, isso compõe um clã, certo? O seu clã é o seu sistema familiar, as pessoas que vêm do mesmo sangue. Isso forma, aí vamos falar, constelação. Aí a gente puxa um pouquinho, ensina astros, e aí a gente vai falar constelação. São várias estrelas que compõem uma família. Então somos uma constelação, somos estrelinhas que compõem uma família. E quando a gente vai olhar a constelação familiar sistêmica, a gente está olhando qual é o sistema que rege essas estrelinhas que formam esta família em particular. Visto isso, todos nós passamos por diversas questões nas nossas famílias, né? Então a gente tem as crenças que a gente vem trazendo de gerações a gerações. A nossa avó criou a nossa mãe de um jeito, que cria a gente de um jeito, que a gente vai criar os nossos filhos de um jeito. A gente tem os desequilíbrios que acontecem na família, então a gente vai ter os abortos, vão ter os excluídos, muitas vezes assassinatos, os abusos. Tudo que acontece dentro de um sistema familiar impacta todas as pessoas daquela família. Pensem numa teia de aranha. A aranha, com toda a sua destreza, vai lá tecer sua teia, certo? Todos os fios, eles estão interligados. Se você puxar um fiozinho que está aqui da teia, você já viu os outros fios não sofrerem uma reação? Você já conseguiu pegar um fiozinho de uma teia de aranha, puxar e nada mais atingir os outros fios? Impossível, né? Porque todos eles estão ligados. Isso é o que a gente tem que entender da constelação familiar. Todos nós, por mais que não seja tão visível, estamos ligados e sofremos impacto com tudo aquilo que acontece na nossa família. Nossa, isso é muito louco, né, de entender. Sim, é muito louco de entender. Por isso que eu falei que não é entendível com a cachola aqui. É um processo que a gente passa aqui. Mas a nível de esclarecimento, uma coisa que aconteceu com o seu bisavô lá atrás pode ser algo que está impactando a sua vida hoje. Sim, senhor, sim, senhora. Por quê? Porque esse é um sistema familiar, é uma teia de aranha que todos os fios se comunicam. E como todo sistema, enquanto lei universal, pensem aqui, a gente está falando de um sistema familiar, certo? De ser humaninhos. Existe o sistema plantas, existe um sistema da cachoeira. O que os sistemas eles buscam? Eles buscam equilíbrio. Todos os sistemas buscam entrar em equilíbrio. Então, quando alguma coisa sai fora, quando alguma coisa desequilibra, eles vão tentar encontrar algo nesse sistema que possa compensar esse desequilíbrio com o objetivo de tentar reequilibrar tudo isso de novo. Então, pode ser que situações que você esteja passando na sua vida hoje, ciclos repetitivos, aqueles padrões, sabe? Tipo assim, nossa, eu sempre encontro o mesmo cara que tem o mesmo padrão, me relaciono sempre com o mesmo padrão de pessoa. Ou então, todos os meus chefes têm o mesmo comportamento. Esses ciclos repetitivos, eles estão tentando mostrar algo no nosso sistema que aconteceu lá atrás e que está reverberando, repercutindo na nossa vida atualmente. Uma coisa que eu quero abrir aqui pra gente para quem minimamente já ouviu falar de constelação, já participou de constelação, a gente vem recebendo muitas críticas em cima da constelação de diversas linhas diferentes. Por quê? São charlatões, estão inventando. Porque a constelação é tudo culpa de quem já veio lá atrás, porque a constelação quer passar a mão na cabeça do assassino, porque a constelação quer que perdoe quem abusou. É muito difícil falar sobre isso, mas assumindo o papel que eu tenho aqui, eu acho que é pertinente da minha parte trazer para vocês. Cuidado, charlatões eles existem em todos os lugares. Você vai encontrar um charlatão constelador, mas você também vai encontrar um charlatão médico, vai encontrar um charlatão advogado, um padeiro, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Charlatões existem em todos os lugares. O que a gente precisa ter é discernimento. Eu aprendi isso muito com uma professora que perguntaram exatamente isso para ela, porque ela ensina sobre o mundo simbólico e místico da vida. E ela falou, o que ressoa no seu coração, faz sentido para você, saiba ter discernimento. Discernimento do que você está escutando e discernimento com a pessoa que você escolhe conduzir alguma terapia com você.
Tivemos Bert Hellinger, um cara que estudou muito profundamente comunidades, esse comportamento, que compilou ordens da ajuda, que compilou as ordens do amor para dizer como as coisas funcionam, e é uma ótica que a gente tem para olhar a vida. É uma ótica que a gente tem para entender os emaranhados do nosso sistema, os problemas, as travas, aquilo que vem travando a nossa vida. Não fez sentido para você? Não fica. Vai buscar alguma filosofia que faça sentido para o seu coração. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu sou uma pessoa que eu não aceito qualquer coisa. E a constelação entrou para mim num lugar de compreensão. Putz, eu compreendi. Caramba, olha só, eu nunca tinha parado para pensar que minha avó fez isso com a minha mãe, que levou a minha mãe a fazer isso comigo. E que aí eu estava travando a minha vida porque eu estava presa nessa dinâmica. E que quando eu compreendi que eu não era aquela dinâmica, então eu compreendi que eu ainda pertenço a essa constelação de seres humaninhos, porém eu não preciso mais fazer do mesmo jeito. E aqui é onde a gente começa a entrar com as ordens da ajuda, as ordens do amor, né? Então, as ordens do amor, a gente vai ter o quê? A lei do pertencimento, a gente vai ter a lei do equilíbrio entre dar e receber, a gente vai ter a lei da hierarquia, onde a gente vai entender, cada um tem um lugar nessa constelação. Se eu roubo o lugar de alguém, isso gera um desequilíbrio. Se eu vou lá e tiro minha mãe da cadeirinha dela de mãe e sento na cadeirinha dela de mãe, eu desequilibro. Por quê? Porque aí minha mãe não vai ter onde sentar, eu não tô na minha cadeira de filha, e aí alguém vai ter que ocupar o lugar que não é seu, e aí começam os desequilíbrios da vida. Vocês com certeza já devem ter ouvido alguém falar: ai, porque eu sou mãe da minha mãe. Ai, porque minha mãe não resolve nada, sou eu que tenho que fazer tudo. Ai, porque eu sou a mãe do meu marido. Já não ouviram falar isso? Tudo isso é desordem dessa constelação, dessas cadeirinhas de um sistema familiar e que repercutem na nossa vida no quê? Nos caô da vida, nas tretas da vida, porque estamos fora do nosso lugar, estamos desrespeitando alguma lei. Diferente do que a gente possa imaginar, não eu estou falando eu, tá? Aline, Aline, como consteladora, na minha visão, nos meus estudos, é a gente expandir esse olhar, é a gente ampliar os nossos horizontes. Não é sobre defender um assassino, não é sobre passar a mão na cabeça de um abusador. A gente não tá falando isso, até porque nas leis dos homens, todos vão receber as suas punições por aquilo que fizeram, correto? Mas quando eu tô falando de uma ordem maior, de uma coisa divina, a gente só quer ter o entendimento, a gente quer ampliar o nosso horizonte. Eu convido as pessoas que vêm constelar comigo, vamos subir lá no alto do coqueiro e vamos ver sua vida lá de cima. Vamos olhar por que é que o assassino talvez cometeu o assassinato. Vamos ver por que o abusador muito possivelmente cometeu o abuso. Quero até deixar para vocês aqui como sugestão um filme, que eu acho um filme riquíssimo para a gente entender um pouquinho sobre esse olhar da constelação, que é A Cabana. Esse era um livro e ele virou um filme, já faz alguns anos até, não vou lembrar para vocês o ano, mas vocês devem encontrar, tipo Netflix, precisam encontrar em qualquer lugar. A Cabana é um filme que é muito dolorido de você assistir, mas que num momento ele faz assim, ele amplia a visão daquela situação que aconteceu e aí você fala, uau, as coisas são muito maiores do que a gente pode imaginar. Eu gosto de falar que a constelação, ela ajuda a gente a sair daquela visão limitada, sabe, da visão do primeiro andar? Você tá lá num prédio, no primeiro andar, você vê as coisas tudo muito de pertinho, né? A constelação, ela coloca você no elevador, põe na velocidade da luz, sobe 1000 andares e faz você ver aquela mesma paisagem 1000 andares acima. Ou seja, a sua visão que era assim, faz assim. Esse é o blim, blim, blim na cabecinha que eu falo pra vocês toda hora. Porque quando a gente se aproxima disso, gente, até hoje, eu juro pra vocês, não tô exagerando, vocês sabem que eu não faço isso aqui. Todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas que se permitiram a fazer um processo de constelação comigo, que se abriram para um campo de constelação, nenhuma delas saiu com a mesma visão que elas tinham quando elas chegaram.
O processo de constelação, a terapia constelação, ela é simples? Ela não é. Ela é fácil? Ela não é. Por quê? Porque muitas vezes vai fazer a gente assumir a nossa responsabilidade. Eu já tive pessoas que ganharam uma consciência e não fizeram nada? Já. Eu já tive pessoas que ganharam uma consciência e mudaram as suas vidas? Sim. O que difere? É o método que funciona com o fulano e não funciona com o ciclano? Não, é a pessoa. Por isso que eu sempre falo, a constelação, ela chega aqui, ó. Quando você estiver com a questão da sua vida aqui e que você não estiver aguentando mais, está de saco cheio de viver aquele mesmo padrão, de continuar naquela mesma situação que te trava, aí então você está aberto para o seu campo. Aí então você está aberto para ir olhar e mexer muitas vezes em dores, em sujeiras, mas que são necessárias para que você consiga se desidentificar delas. A constelação não é um milagre. Eu acho que muito disso que a gente vem passando com a constelação é por um olhar deturpado das pessoas de achar que você vai chegar numa constelação e ela vai resolver sua vida inteira. Olha, vamos lá, tá? Sejamos responsáveis. As pessoas que chegam pra mim, que é o que eu sempre falo aqui, inclusive pra vocês, seja responsável pela sua constelação. Você vai fazer um processo de constelação, mas ela começa quando a constelação termina. Por quê? Na constelação é o momento que eu falo, é como se a gente entrasse em hipnose. A gente entra na nave aquariana, eu subo com vocês lá pro vácuo do universo. A gente olha tudo, ganha consciência, percebe as dinâmicas. A nave desce, aterriza vocês na Terra e fala assim: o que é que você vai fazer daqui pra frente? Quais são as mudanças que você vai trazer para a sua vida a partir do que o seu campo te mostrou? Então aqui sim, temos as pessoas que mudaram as suas vidas porque realmente pegaram o que o campo da constelação trouxe e praticaram. E eu tenho as pessoas que continuam exatamente do mesmo jeito quando elas vieram comigo a primeira vez. Só quero deixar claro isso para vocês perceberem, tá? Funciona para quem? Para quem está aberto e disposto para causar alguma transformação na sua própria vida. Não somos milagreiros, né? Vamos deixar isso com o Criador. A gente só é uma ferramenta trazendo uma possibilidade de que você veja a sua vida de uma nova maneira. Então, assim, antes da gente apedrejar as coisas, se permita sentir, vai lá, participa, vê se você ressoa. Eu acredito muito que as pessoas chegam para os consteladores certos. Os seus consteladores têm os seus clientes certos. Eu tenho diversos amigos consteladores que se formaram comigo e não tem essa de competição, porque quem vai chegar para mim é porque ressoa com o meu campo, que não vai chegar para o meu amigo que também é constelador. E quem chega para ele não chega para mim. Então, se você tem curiosidade para saber disso, se abre para esse processo, se permite vivenciar. O máximo que vai acontecer é você descobrir o quê? Não faz sentido para mim essa abordagem, não faz sentido para mim essa teoria, e você então tem a liberdade para seguir outros caminhos e escolher outros processos de cura. Mas de repente a constelação pode ser algo que vai destravar muitos pontinhos da sua vida, e não tenham medo. Muitas pessoas falam assim: eu tenho medo. Aí eu falo: mas medo do quê? Temos medo da mudança? Sim, mas a mudança muitas vezes vai levar a gente para um lugar melhor. Então, se você também tem curiosidade, se você quer saber um pouquinho mais, pode me procurar, me manda mensagem, eu tô lá no Instagram, tô por aqui, tô no meu site. Vai ser um prazer poder oferecer essa ferramenta de cura para você, se fizer sentido no seu coração. É uma ferramenta poderosíssima. Eu já vi coisas muito especiais e muito magníficas através da constelação, que não são possíveis da gente entender com o intelecto. Elas são possíveis da gente entender somente com o nosso coração. Então eu desejo que o campo se mostre para cada um de vocês e que, se essa ferramenta fizer sentido na sua vida, que você se permita e que você tenha coragem de chegar até ela, porque com certeza é o seu campo já falando com você.